Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para a gente falar sobre um tema que todo mundo tem na sua vida com toda certeza, perturbações é o tema de hoje. Então nós vamos ver que coisas são essas, como conviver com elas, como lidar com elas, como falar de iniciação, de meditação, de astral, de uma série de coisas, com essas coisas chamadas perturbações ao nosso redor. Eu disse para o Jorge antes do programa começar que eu fui dar uma pesquisada para fazer a sinopse do programa sobre perturbações, e num site ali eu achei mais de 300 palavras como sinônimo de perturbação. Uma série de coisas que você poderia dar como sinônimo a palavra perturbação. Então, nós temos perturbação em tudo, absolutamente tudo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bom, Jorge? 100%. 100%, assim que é bom. Então, e como é que tá? 100%. Alguma novidade, algum recado especial? Não, Greg, só muito bom estar aqui de novo conversando com você. Isso. Com vocês todos, né? Aqui, às vezes eu intuo certos temas, aí eu falo na véspera para o seu Jorge, aqui nós vamos falar amanhã sobre isso, nesses últimos tempos, este senhor que está aqui do meu lado, ele tem se recusado a falar de algumas questões. E às vezes as pessoas até as pessoas falam assim, e são, às vezes até a minha intuição bate com proposta de algum do nosso telespectador. Muito, né? Provável. Provável. Então, porque estamos na mesma egrégora, né? Esse tempo inteiro de trabalho que você tem feito e as pessoas que orbitam esse trabalho, claro, isso tudo é um egrégora. Então é natural que haja um trânsito de pensamento aí, de emoções ou de pré-pensamentos, né? Então, como o tema é perturbação, é inerente assim. Como é Sim. que Não, mas só o que você está falando antes, né? Não, mas é isso aqui, é sobre isso. Calma, de você não falar, exatamente você isso. Você sugeriu 3. Não, já foi mais. Não, mas só dessa vez foram 3, né? Foram 3, mas eu não sugiro, o negócio aparece. Se o negócio aparece é porque ele quer ser falado, nós já falamos aqui. Ele quer ser falado. Então, por que aparece? A pergunta é essa. Porque eu entendo muitas vezes, né? Eu entendo, claro, são coisas internas da escola de iniciação e que ou as pessoas não estão preparadas, não seria o termo apropriado, que a gente estaria subestimando a inteligência das pessoas. Não, preparada, né? Sim, pode então, usar também, o termo. Pode usar, tá bom, tudo bem. Porque a iniciação não é só conhecimento acadêmico. Então, às vezes eu falo, antes da perturbação aqui, acho que foram dois temas que eu propus, que apareceram, e o Jorge achou não conveniente falar. Então vamos por partes. Por que tem temas que você se recusa? Não seria a palavra recusar, não seria conveniente a gente falar no momento. Não, assim, eu argumento que não seria conveniente. Se você insistir, eu me recuso. Praticamente a mesma coisa. É porque primeiro a questão do juramento de sigilo, de segredo que se faz. Perfeito. Que é a escola de iniciação Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a face civil, a face externa da Ordem do Santo Graal. Ela tem 1 grau de preparação, ou 1 nível, antes eram 2, né? Antes era aprendiz e peregrino, agora é peregrino, é 1. Depois tem 4 graus de iniciação. Isso. Manu, Yama, Karuna, Karma e Astarô. Então, deveriam ser 5 ou 6 anos de preparação para que ao final, em o discípulo estando apto, em ele desejando, então ele viesse a fazer parte da Ordem de Santo Grau. Por que essa separação em graus? Porque nesse período o conhecimento diferenciado que é dado em cada 1 grau ou degrau dessa escada tende a fazer com que o astral se pacifique e amadureça, o mental se pacifique e amadureça, e aí junto com o conhecimento que é dado
Então, existem as yogas específicas da Sociedade Brasileira de Obiose, da Ordem de Santo Grau. Existe a atividade templária específica da Ordem de Santo Grau. Existem os mantras específicos da Ordem. O conjunto dessas práticas, mais o conhecimento acadêmico, filosófico, mais a vivência e as dificuldades ou não nesse meio, é que vão tornar o discípulo minimamente preparado ou maduro para que ele tenha acesso a um conhecimento que pode ser completamente positivo na vida dele ou pode ser completamente desestabilizador na vida dele, depende de como ele chegar, né? É como você dar de presente uma moto para o teu filho que não aprendeu a andar de bicicleta. Sim, tudo bem. É exatamente a mesma coisa. Essa é uma das razões, né? De não revelar. Por quê? Porque quando você vai passar por cada grau, então se faz um juramento de não revelar o conteúdo, não fazer mau uso do conteúdo que ele for revelado, e também porque isso seria a segunda razão, porque a gente fala determinados assuntos, ao invés de contribuir para que cada um escolha adequadamente seu caminho e ande no compasso certo naquele caminho que a lei lhe permitiu, isso pode prejudicar a pessoa que está ouvindo, né? Porque ela pode interpretar aquele segmento de conhecimento, e eu falo segmento porque é o seguinte: eu sou peregrino, eu sou discípulo. Sim. Né? Como todos nós o somos, né? Então o que a gente tem conversado aqui é sobre o meu ponto de vista, né? Assim, um aspecto da verdade, da minha verdade, né? Que é uma parcela da forma como eu entendo que seja a verdade. Sem dúvida. Se eu então compartilho um conhecimento fora de hora com todos, daí isso pode ser interpretado de maneira incorreta, pode ser interpretado só do ponto de vista místico devocional, pode ser interpretado só do ponto de vista acadêmico filosófico, ou só acadêmico, ou só filosófico, ou só religioso, ou o que seja, e a alma do discípulo não está preparada para aquilo. Aí aquele conhecimento ele passa a ser ou inútil ou prejudicial. E nesse caso de ser prejudicial, uma das decorrências é a perturbação da alma da pessoa que o ouve. Esse é o grande preço que uma pessoa paga ao se apropriar de um conhecimento que não lhe pertence ainda, né? É gerar o contrário do que ela esperaria com aquilo, com o conhecimento. Essa é a razão de não falar. Eu fiz isso aqui em público, essa pergunta aqui, porque tem gente que me cobra. Entendeu? Porque eu falo, olha, tem alguns assuntos que eu digo, ó, já sei, já conversei com o Jorge não fala sobre isso. Não, e você veja assim, nós não é só sobre iniciação, não, tem outros temas que você não gosta, que você sabe, que você não fala. Não falo. Então aí... É porque, assim, vamos supor, você escolhe um tema X, você sabe qual que eu estou falando. Sim. Daí a gente vem aqui e desconstrói a crença de boa parte da parcela humana. Para quê? Tudo bem. Para quê? Deixa. Cada um no tempo certo vai desconstruir. Aí você escolhe o tema Y, você sabe qual é. Né? Eu venho aqui e falo a parte esotérica, oculta, ou o que é real com relação a isso, né? A uma postura social, qualquer coisa que seja. Cria um caos desnecessariamente. Para quê? Aí cada um descobre a sua verdade com o passar do tempo, e se não descobrir até chegar ao final dessa existência, descobre na próxima, ou na outra, cada um tem que dar seu próprio caminho. Não adianta você pegar e dar muito remédio, por exemplo, o antídoto, ele é uma pequena parcela do veneno, né? Sim. Se você dá antecipadamente, de maneira errada, quando não precisa, em um volume muito grande, ele é veneno. Aí ao invés de você estar preparando uma alma para sobreviver na humanidade, você envenena a alma de quem está ouvindo. E esse que é o cuidado que tem que se ter quando se vai ter acesso ao conhecimento que parece que está acessível, mas e você sabe assim, e você sabe que a gente conversa, você sabe meu comportamento nas questões da sociedade da qual faço parte, eu sou absolutamente rigoroso. Absolutamente rigoroso. Isso sempre, todo mundo sabe disso. Não, e aí eu dou embate a esses que estão bem e se apropriam de conhecimento da instituição, e aí usam em benefício próprio por conta própria, criam instituições, não sei o que e tal. Por quê?
porque ele prejudica não só ele mesmo, mas todos aqueles que gravitam no entorno também são prejudicados. Por quê? Por conta disso, de dar um conhecimento de maneira inadequada para uma pessoa despreparada com um objetivo turvo. O resultado disso tudo aí é uma escada, uma espiral louca de descida sem volta. Sim. Não se pode fazer isso. Então tá explicado então. Às vezes eu falo, pô, às vezes até brigo com ele no bom sentido. Eu falo, pô, Jorge, a coisa se apresenta. Tá se apresentando para quem então? E aí fala, vai continuar esse negócio de segredinho, a gente brinca assim, né? Não, mas não é. Tá aqui a oportunidade de explicar os porquês. Às vezes eu vejo alguns conhecimentos assim, alguns comentários mais ácidos assim, nas vezes que eu vou dar uma olhada lá no YouTube, né? Ah, sim, no YouTube tem. Mas eu não olho, e eu deixo tudo lá, eu não tiro nada não. É um mundo que eu não gosto de entrar, Perfeito. né? Então, mas então eu vejo conhecimento ácido e eu vi assim, ultimamente não, mas há uns anos atrás, então as pessoas assim, fazendo críticas desconstrutivas, dizendo assim que, pô, não sabe nada, a profundidade que ele sabe, não sei o que e tal, né? Não importa. Não importa, já falamos sobre isso. Porque, assim, o importante é que essa pessoa que está criticando assistiu. Não, e também então, assim, aí não é para provar para ela que daí eu sei uma vírgula a mais, que eu vou vir claro, aqui e vou. Aí isso. Muda, ao invés da gente ficar nessa tentativa de contribuir para com a vida dos outros, claro que sim, contribuir para que a vida dos outros ela tome o bom caminho, o caminho do bem, do bom e do belo, daí isso vira só um culto ao individualismo, assim, pô, o grego sabe, pô, o Jorge sabe, poxa vida, os caras. Não, discípulo. Não, mas é muito bacana, porque hoje é bem. Foi bom a gente falar. Tudo a gente sempre. A egrégora se forma e a gente fica focado no tema, por mais incrível que pareça que a gente saia disso aqui. Porque realmente, ó, vocês não imaginam. Imagino como deve ser para ele, porque para mim aqui o que eu leio, o que eu tenho que aguentar, o que eu tenho que ouvir, e são coisas que são involuntárias, fora da minha capacidade de controle sobre aquilo. Você tem coisas técnicas, todo mundo sabe aqui, apesar de eu dizer sempre que nós temos, tudo primitivo aqui o que a gente faz, nós temos a câmera, temos tudo aqui. O Jorge sabe qual é, não tem nada de profissional só tem a minha vontade aqui de tentar ser melhor, porque o resto a gente se vira. Então a gente fica ouvindo coisas, aqui é perturbação todo dia, gente. É normal. A gente tem que trabalhar isso aqui, respirar fundo, às vezes a gente tem que poupar o autor daquele distúrbio todo, né, e assumir essa... O pior é isso, é um aprendizado, né? Um aprendizado, quer dizer, deixa eu ficar quieto, não vou dizer que foi... Então, não, a gente assume muitas coisas. Que o ignorante, ele sabe fazer o que é da sua natureza, que é a ignorância, sim, né? Sim. E às vezes daí você, ao receber uma ignorância, você não responde de uma maneira ignorante, primeiro porque aquele nível de ignorância em você não existe, né? E segundo, se não responde para poupar o ignorante. E aí, ele, na sua suprema e doce ignorância, ele acha que então ele venceu. Sim. Porque não teve resposta. Isso. Mas não é que daí o ato de não responder é um ato de humanidade, para você não fazer sofrer o ignorante, porque... É um aprendizado, todo dia. O que sofre no ignorante são só os instintos, né? E não adianta fazer o instinto sofrer. Talvez a alma como um todo sofrendo fosse um aprendizado, mas o instinto não aprende, o instinto não tem essa consciência. Então não adianta. Vamos conversar isso aí, porque... Mas isso tudo tem a ver com perturbação. Claro que tem. Então vamos lá na perturbação. Quando começou? Qual foi a primeira perturbação que você tem notícia, vamos dizer assim? Eu não é? Porque, claro, tudo... Por que daí você sempre faz perguntas assim para mim? Só quando simples, começou o universo? Quando ele fica vermelho é porque... pegou lá na veia. Não, isso não vamos falar. Não, eu sei, mas a primeira perturbação, claro que existe perturbação. O famoso que deve ter existido, porque todo mundo confirma isso aí, a ciência confirma praticamente, o Big Bang, esse fenômeno, uma grande explosão que deve ter havido, foi uma grande perturbação. Foi uma grande perturbação porque existia alguma coisa... essa coisa mas não, por algum motivo sofreu uma perturbação e catapimba.
Hoje a ciência ela é o oráculo mor, né? É a própria divindade encarnada, sem né? dúvida. Mas é uma ciência assim limitadíssima, ainda está engatinhando. Esse conceito do que seria o Big Bang, então é como se fosse assim. Tem que ser alguma coisa inteligível à nossa capacidade de entendimento. Por isso que é o. Eu não vou tentar explicar, quer ver? Você está sendo descampado e daí você vê um clarão, vê uma fumaça e depois o som chega até você. Isso. Né? E a velocidade do som acho que é 360 metros por segundo. É alguma coisa assim, a propagação, né, do som. O Big Bang é como se fosse o momento em que você ouviu o som. Não é o momento da criação, não é o momento da expansão. Claro que não. Eu acredito no evento, mas não acredito que é o início de tudo. E também não é assim, porque quando você fala, é como por exemplo assim, na tentativa de manter o povo na ignorância e no medo, aí as comparações que se faz assim, aquele negócio ali é do tamanho de 10 campos de futebol. Ou uma outra comparação, aquilo dali teve a força de 10 bombas atômicas. Isso. Então é uma comparação assim ridícula, né? Claro, com toda certeza. A mesma coisa é usar o termo explosão, né? Não, o próprio termo explosão, o próprio termo assim, violência ou expansão, ou essa coisa desordenada. Perturbação. Isso cosmicamente é desconhecido, né? O momento em que se passa de uma não existência da própria matéria para uma existência da matéria, ele é antecedido da ideação, da criação da ambiência, da criação da própria natural, totalmente natural. Você imagina, ao invés do Big Bang, você imagina os primeiros raios da aurora numa manhã de primavera, num campo de girassol, num dia agradável. Isso é o Big Bang. Sim. Verdadeiro. Não tem nada a ver com explosão. Aí então se projeta uma área delimitada que ainda nem é matéria, porque o Big Bang ele pressupõe matéria. Então se delimita uma área que ainda nem é matéria, aí vem a questão, como é que delimita uma área na não área? É porque a matéria é como se ela fosse um pequeno buraquinho no éter, porque ainda fora da matéria continua existindo a não matéria. Sim. Então vai existir isso é só um parênteses para... Claro, estão totalmente dentro do tema. Mas aproveitando, né? Então se delimita uma área do que vai vir ser a matéria dentro da não matéria, o que em si já é um paradoxo, né? Aí então essa área delimitada, ela passa por sucessivas ondas de organização, onde se cria uma matéria básica ainda não estruturada. Essa matéria ela se aglutina e se expande para formar o segundo plano, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo plano. Aí depois vem um influxo de consciência sempre de cima para baixo. Aí depois que esse influxo de consciência é formado todos os planos, então vem o influxo que traz as consciências que vão vir a evoluir, que são as mônadas. Organizada a coisa, aí então vai começar a possibilidade de existir a diferença entre matéria e energia, porque até então nem isso existe. Então quando se fala em Big Bang, é como se assim, você está na estação de olho fechado, passou uma locomotiva com 50 vagões, você abriu o olho e viu o último vagão passando. Opa, o Big Bang, sim, só que passou 49 na frente. Isso que é a criação da matéria. Tá? Então esse momento não é de perturbação, esse momento é de apoteose. Boa, apoteose, claro. E a apoteose ela não é perturbação, que é perturbação, perturbatio, perturbationes, perturbação, perturbar, perturbação. Per é completo, são é a ação de, e turbare é retirar a ordem ou retirar a harmonia. Isso, então, confusão. Perturbação é a ação completa de retirar a ordem ou a paz de alguma coisa. Então, isso não pode ser aplicado ao momento da criação, porque a apoteose ela é o oposto da perturbação, porque a apoteose seria assim, é o encerramento, a apoteose é a suprema ação da harmonia. Perfeito. Isso é apoteose. Todo espetáculo termina com apoteoticamente. E a perturbação seria a suprema manifestação do caos, no caso humano, porque fora do mundo humano a perturbação não existe. Tá? Tá.
Uma perturbação, Sim. tá? No outro dia, o que a gente conversou o outro dia? Você lembra? Não, deixa eu ver. É que a gente forma. Deixa eu ver o que nós falamos. Ideal? No mundo das ideias nós falamos. Não, no último dia que a gente conversou. Foi, sim, comprometimento. Comprometimento. Sim. Sim. Então, comprometimento, ele está ligado a uma coisa que deve nortear toda a análise, e é nessa linha que a gente vai tentar analisar a perturbação, que é o vitam impendere vero, que é o máximo comprometimento, que é o máximo ideal, que é dedicar a vida à verdade. Tá? Então, vitam impendere vero. E para a gente compreender o que seria perturbação, daí tem duas bases, né, da compreensão do que é o mundo invisível, ou esotérico, ou oculto, ou que nome se queira dar àquilo que não é perceptível aos 5 sentidos. O primeiro, e é como diz o professor Henrique José de Souza, que quando você fala de alguém ou alguma coisa, esse alguém ou alguma coisa está no teu entorno, ele se aproxima de onde está sendo falado. Sim. Isso é a base de toda a relação de qualquer pessoa na vida pública, na vida familiar, na vida reservada, na vida da iniciação, independente de onde seja, isso é a base. Independente do que você faça ou do que você pense, de alguém ou de alguma coisa, no momento esse alguém ou alguma coisa está aonde você está. Isso é a base da compreensão e é a base que permite a gente ver o como funciona e o que é a perturbação. Você, só uma parte aqui, é importante isso aqui, que você falou, quando eu falo de alguma coisa, a coisa, eu vou de encontro à coisa, a coisa se apresenta? Vem. A coisa vem, então não é eu vou. Quando eu olho para alguém, alguma coisa olha de volta. Isso é a base. Você diz, quando a gente fala, você já disse aqui muitas vezes no programa, algumas vezes, que quando eu falo alguma coisa, vamos dizer lá em cima, que não existe o lá em cima, eu me desloco para lá. Você fala que eu vou para lá. Então, por isso que eu fiz esse pequeno aparte, você me chamou a atenção, você falou, eu trago aquela coisa para cá. Como você falou em outras vezes, que eu vou para lá. Como é que fica esse negócio? Como é que fica quando que eu venho e quando que eu vou? Sim, é que ficou assim, claro a minha indagação? Sim, aqui, não? mas veja só como é interessante a tua colocação. Você está falando sobre o sol oculto. Por exemplo, vamos lá. O sol oculto vai vir até onde você está? Aí é que essa foi a minha pergunta. Acho que não, né? Você vai até onde está. Tá. Só que você está aqui. Mas aí você foi até lá. E como é que você vai até lá? Um reflexo daquilo fica no teu entorno. Então você traz aquilo para o teu entorno ou traz aquilo para a tua alma e o reflexo daquilo é aquilo. Tá. Antes eu tive que olhar para a coisa em si, ela olhou de volta. Comecei a conversar ou pensar ou sentir a respeito da coisa, ela está no meu entorno. Porque ela está aqui. Na verdade tudo é aqui, né? Porque o em cima, embaixo, longe e perto é só cada vez mais para dentro. Não Perfeito. Tem, né? Okay. Quanto mais para o alto é mais para dentro. Isso aqui é. Então, essa é a primeira base para compreensão. Quanto mais para o alto é mais para dentro. Isso aqui é legal. É bom gravar isso aqui, né? Entendeu? Porque quanto mais para o alto parece uma distância. É uma distância para fora. Não, e pelo contrário, é para dentro. Não, tanto é que assim, o inferno é na superfície e o inferno é embaixo. É embaixo, tá. Aqui é o lugar da lágrima, lá é o lugar do sorriso. Aqui é o lugar da perturbação, lá é o lugar da harmonia. Perfeito. Tá? A mesma coisa. O Deus Altíssimo seria o Deus Dentríssimo. Muito bem. Não existe Altíssimo. Bom, vamos chamar, né, para esse aspecto. Tá. Então, primeira coisa, quando eu falo sobre alguma coisa, se alguma coisa ou alguém, ele se aproxima para conversar. Tá aqui, isso. Não é? E o segundo ponto para a gente compreender a questão da perturbação é o não existe vazio, né? Nacum vácuo. Não existe tudo vácuo. Está preenchido. Não existe vazio. Aí fora da matéria, éter, o éter em si é matéria não organizada, sim. E não em evolução. Não existe, né? Mas e o corpo vital? Matéria. Mas e o corpo astral? Matéria. E o corpo mental? Matéria.
né? E o que separa os interregnos Também. entre os átomos do corpo mental abstrato, matéria, né? E o que existe no corpo búdico, matéria. E Atman, matéria. E não tem vazio, não tem vazio. Mas e dentro do átomo, matéria, existe as divisões do e dentro da divisão, matéria. E dentro, chega um ponto em que daí o máximo da divisão e do espaço, vamos fazer como se fosse assim uma pirâmide, né? Então, plano físico, matéria, o etérico, o vital, matéria, astral, matéria, mental, concreto, mental, abstrato, búdico, átmico. E o que existe no miolo do miolo do miolo, naquele pequeno espaço onde a matéria deixa de existir praticamente? Consciência. Então, o mínimo espaço possível onde já não mais é possível existir a matéria, ali existe a consciência. E essa consciência, então, ela vai animar. É como se fosse uma bateria, né? Eu posso colocar em qualquer tipo de brinquedo, né? Então, essa energia, ela vai animar no plano átmico, no plano búdico, aqueles conglomerados, e aquilo ela vai dar consciência, vida, consciência. Ela vai pegar os conglomerados no plano físico, ou no plano vital, ou no plano astral, e aquilo ela vai animar, dando vida e energia. O contato daquela consciência com a matéria é na medida da organização da matéria que vai se exteriorizar de uma forma ou de outra. Isso é a base do que seria também a compreensão para o que vem a ser a perturbação. Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte. Assim, ó, grego. Você está dentro de casa e você tem um cachorro. Tá? E teu cachorro é pacífico, teu amigo, né? É um cão doméstico. E você já aprendeu a conviver com ele, ele continua sendo um cachorro. Naquele cachorro tem uma parte que é a alma instintiva, é a alma grupo. Sim. Daquele cão. E tem uma parte nele que é você que está projetado nele, né? Então, toda a afeição que aquele cão vai te dar é a afeição que você colocou nele. Você já falou, né, sobre isso quando nós falamos sobre animais. E aí a convivência da alma grupo com aquilo que você colocou nela faz com que ela mude aos poucos. Então todos os cães mudam de acordo com o que você dá para o seu Perfeito. cão. Então o teu cão não é afável, né? É você que colocou a afabilidade ou a amabilidade no teu cão. A agressividade é a mesma coisa. Sim. Né? Qualquer animal que você tem em casa. Então você tem um cão, né? Daí começa um cachorro a coar lá na rua, né? Um cão selvagem, né? E o cara late, acoa, uiva, o cara faz a farra na rua. E o teu cachorro fica perturbado dentro da tua casa, né? E aí ele também começa, né, a se comportar como aquele que está lá na rua, né, e ele também vai começar a latir, né, a grunhir, a arranhar a casa, a uivar, ladrar. Né, é como se o cão selvagem estivesse dentro da tua casa. Sim. Isso é perturbação. Eu vou explicar como. Primeiro que se o cão estivesse só na rua e você não tivesse aquilo não teria entrado na tua casa. Óbvio. Então, qualquer incômodo que você receba externamente, se ele repercute em você, é porque de alguma forma ele está vivendo contigo. Com certeza. Não é? Sim. Depois, se eu tenho um incômodo externo, não é? E aí eu deixo que aquele se transforme em um incômodo interno, significa o seguinte: eu não controlo aquilo que em mim existe. Porque senão, ao invés de eu deixar o meu cão ficar se comportando como um cão selvagem, grunhindo, latindo, uivando, fazendo a farra dentro de casa, né, eu digo assim: quieto, cão. A vontade se sobrepondo ao instinto, e aí o cão então fica pacífico, aquilo deixou de ser incômodo, porque a rua não é de ninguém. Então o que está na rua não me incomoda, não é uma incomodação, não é uma perturbação.
Mas se aquilo vem para dentro da minha casa, aí aquilo me perturba. Então, o primeiro tipo de perturbação é aquele que existe não na rua, em mim. Só que é o seguinte, o cão que está na tua casa, ele não se materializou ali. Algum dia você foi em algum lugar, ou comprou, ou ganhou, ou achou, ou emprestou alguma coisa, e pegou e estabeleceu uma relação de afeto com aquele cão, né? E aí abriu a porta da tua casa e trouxe esse cão para dentro da tua casa. Essa é outra forma de interpretar o que são as perturbações. Nenhuma perturbação consegue chegar em você, a não ser que você abra a porta da casa para que ela entre, e aí então ela em você te incomoda. A perturbação que é só externa, ela não é uma perturbação, ela é um ruído, ou ela é um fato, ou qualquer coisa assim. No momento em que daí isso me incomoda, para que me incomode, aquilo tem que estar em mim. Essa é outra chave para compreender o que seja perturbação. Perturbação, ela pode ser uma nidana? Nidana é coisa ruim ou não? Nidana é negativo. Negativo, existe. Tá. Não é coisa ruim, porque nidana é só transformar em skanda, em aspecto positivo. Mas pode ser uma nidana? Não, não a nidana em si. O que pode haver, porque nidana ela em si não é ruim. A nidana ela é uma tendência a, né? Então você pode ter uma tendência a se incomodar. Ela pode ser gestacional, pode ser hereditária. Posso trazer isso? Não, a nidana ela vem contigo, tá, né? Ela vem para ser resolvida. Essa similaridade que eu encontro com a perturbação, ela pode vir de outras fontes? Similibus congregantur. Ok, tá. Semelhante atrai semelhante. Então, se você tem uma tendência a detestar o uivo de cão, você em algum momento vai ficar propenso a adotar ou comprar um cãozinho, gatilho, alguma coisa que vai cãozinho, porque em aquilo estando perto de você, há a possibilidade que aquilo venha a acontecer, porque você tem que dar embate. É a mesma questão. Eu gosto de cachorro, mas eu odeio uivo. Mas aí se um cão na rua uiva e aí dentro de casa o meu cão uiva, aquilo me causa um mal-estar. E o uivo em si, ele é só o quê? É só a conversa do cachorro com a energia noturna. Isso. Ele não é nem bom nem ruim, ele é o que é. Quem está ouvindo fala assim, nossa, que lindo esse uivo porque eu me identifico com os lobos. A outra pessoa fala assim, nossa, que ódio de uivo porque eu tenho medo. A outra fala assim, nossa, que ódio de uivo porque eu gosto de ficar em silêncio. Independente do que seja, claro, o uivo na rua é um. O uivo dentro de casa é outro. Então, o nível de perturbação vai depender onde está o foco dessa perturbação. Está dentro da minha casa, está dentro da minha alma, ou está na rua? Dependendo de onde esteja, então eu tenho como lidar com isso. Essa é a primeira coisa. Segundo, nunca dá para atribuir a um terceiro uma perturbação. Não? Não dá. Vamos voltar à questão do cão. Se o cão está uivando na rua, a rua é dele, uivar é um direito dele, ele pode uivar a noite inteira. Isso é verdade. E é da natureza dele. Sim. Né? Então não tem como dar, a não ser que eu vá lá e cometa uma agressão contra a natureza daquele cão, enxote de uma paulada, uma pedrada, qualquer coisa assim. Já não estou mais defendendo o que é certo, eu estou praticando o que é errado, porque eu estou indo contra a natureza daquele cão, não é? Mas enquanto está na rua não me incomoda. Agora, quando é dentro da minha casa, quer dizer assim, dentro da minha alma, aí incomoda. E por que está me incomodando? É porque eu tenho um cão. E o cão, ele vai tender a agir como cão. Ah, eu odeio você porque você usa camisa preta com a bolinha laranja. E a culpa é sua. Não, aí eu não posso dizer que a culpa é sua porque isso me perturba, porque você só está usando uma camisa preta com um logo laranja. E isso é neutro. Mas daí dentro de mim tem alguma história, alguma coisa por resolver, alguma cristalização que faz com que eu tenha uma memória que eu resolvi esquecer com relação ao preto, e tem uma memória que eu resolvi esquecer com relação ao laranja, e aí isso que precisa se alimentar em mim se projeta em você, e eu digo, você me perturba, é porque daí eu não estou querendo assumir e contemplar a verdade do momento em que esse fato passou a existir em mim, quando eu trouxe o cão para dentro da minha casa, da minha alma,
né? E ele ficou escondido ali até o momento em que eu vejo igual, e daí aquilo me perturba. Então a perturbação sempre sou eu que deixo que ela aconteça. Tá, você tocou, mas isso que eu... Agora, tem pessoas que nos perturbam. Você sabe muito bem disso, você padece disso, eu padeço disso, todo mundo padece disso. Então, como você explica essa questão? Então, te perturba, quer dizer, essa perturbação da pessoa para com você é coisa sua? Então, a partir do momento que eu me insurjo contra isso, principalmente, eu, por exemplo, já me insurjo e já disse, eu falo para que as pessoas não façam isso comigo, principalmente assim, injúria, difamação, calúnia, isso aqui, pô, bicho, você quer me fazer virar um animal, um irracional, e você fazer isso comigo. Agora, por que essa questão? Por que isso existe em mim? Ou então, por que uma outra pessoa é capaz de fazer com que a sua paciência termine, ou que a sua perturbação atinja níveis até desconhecidos para você? Porque a gente não se conhece, a gente não sabe até onde pode aparecer o nosso desequilíbrio. Tem uma coisa que é muito séria, Grego, que eu chamo de dom da ira. Isso. É o dom da ira. Dom da ira. É bom ter bem lembrado, a ira mesmo. E quando o dom da ira se manifesta, e se manifesta baseado em algo que você considera como verdadeiro, e em considerar como verdadeiro você adquire o direito, né, de reagir, daí é ruim, porque nesse ponto então, dificilmente a racionalidade está agindo. Sim, mas aí essa que foi a pergunta. Por quê? Por quê? Geralmente acontece assim. Então, eu defendo alguma coisa, ou vamos supor assim que você se apropriou de alguma coisa da instituição que me cabe defender. Tá. Por exemplo, não é? Sim. Ok. E aí eu vou e falo, olha, você se apropriou, isso é ilícito, apropriação indébita, ou é roubo, você desconhece o uso, o que você está fazendo está errado, né? E vou fazendo aquilo que eu acho que é correto e é minha obrigação, até aí, perfeito, até para proteger contra os quais você vai compartilhar aquilo que você não compreende. Ok. Daí, como o que eu estou fazendo, ele é visto por você como uma ameaça, porque eu estou expondo algo que você tenha feito de errado. Né? Primeira coisa, você está expondo. Aí você vai reagir. Por quê? Porque eu represento uma ameaça para você. Enquanto a minha voz estiver soando, você está exposto. E como você criou uma relação de empatia com o objeto do furto, do objeto do ilícito, essa relação de empatia é um conglomerado de seres que se alimentam e vivem daquele bem-estar. Tem que comer daquilo, Esses vão reagir e me veem como um inimigo, por quê? Porque eu estou colocando a possibilidade de a razão deles se alimentarem não mais existir. Então, por instinto, ele vai fazer o quê? Vai me atacar. Tá, mas e essa questão de alguém fala mal de você? Que nós estamos todos sujeitos a isso. Sim. Somos gente pública, a gente está em instituição, faz isso. Geralmente eu não ligo, só tem alguns limites que daí fica mais complexo. Aí é que tá. Vamos falar dos limites então. Por quê? Por que os limites... Por que a gente não suporta, a gente tem um limite? Bom, primeiro assim, quando o cão uiva, é uma boa oportunidade para você ensinar o cão e mostrar que você exerce o poder sobre ele. Controle, e no caso do poder humano adequado, se chama vontade, né, que é a autoridade. Então, a tua autoridade fala para o cão, quieto, cão. Então, tudo isso que a gente é testado, que a gente chega num limite, é um grande aprendizado, porque a gente resolve aquele limite e consegue elevar um pouco mais o ponto do nosso limite, até que chegue um momento em que esse limite não mais exista. Né? Por exemplo, a gente está conversando aqui agora, aí tem uma alma penada batendo a porta ali no corredor. Direto aqui. Então, isso te incomoda? Me incomoda? Pra 6 anos. Para mim, não, mas sabe por quê? Que eu fico aqui o dia inteiro ouvindo essa bateção aqui de deixar louco. Mas sabe por quê? Por que não me incomoda? Porque já terminou. Sim. O tanto da capacidade que isso tem para nos incomodar é alguns segundos da propagação do som de lata aqui e acabou. Isso não é razão para se incomodar.
né? Porque aconteceu, acabou, aconteceu, acabou. A questão é você guardar na memória, e aí vem respondendo o que você está perguntando, todas as vezes que alguém vai e bate a porta. Não tem importância nenhuma, deixa bater à vontade. Mas aí, bate hoje, bate amanhã, ontem, anteontem, 10 anos, aí você vai colocando um grão de areia, né, na caçamba do caminhão o tempo inteiro. Chega um ponto em que você está com a cisterna tão cheia que a gota d'água pode você abrir a porta e xingar o primeiro que passar. Não tenha dúvida. Aí o cara fala assim, sim, não, mas é o seguinte, eu não bati a porta, não fui eu. Aí não interessa então, porque você que está passando aqui, você descarregou no lugar errado. Perfeito. Ou passou alguém que bateu a porta. Assim, você está batendo a porta aqui há décadas, seu miserável. Bullying, aí a pessoa parecidas. fala assim, não, mas eu me mudei para cá ontem. Isso. Exatamente. Percebe? Esses limites, né, de onde chegar por conta da perturbação ou do incômodo, é que é um grande aprendizado, porque permite a você falar pro cão quieto, não uive. E quem é o cão, ou quais são os cães que você tem que exercer autoridade? Essas coisas que em você te perturbam, porque daí, sim, você não te perturba, sim, você não existe, daí a batida de porta vai ser só uma batida de porta, né? O ruído na rua é só um ruído na rua. O cara que não parou no sinal, na faixa de segurança para você passar, ou o trânsito. Nem me fale. Você está no ônibus ou no teu carro esperando para vir para a ilha, né? E aí tem uma fila de carros. Só que assim, dentro de cada carro tem um ser humano. Todos eles têm direito de vir da mesma maneira. Então, naquele momento, não adianta você se revoltar, porque a tua revolta, né, ou você ficar perturbado, não faz a fila andar mais rápido. Não dá consciência ao prefeito. Com certeza, com certeza. Não diminui o direito que cada um daqueles que estão nos carros tem. O que muda é só o seguinte, o quanto você vai chegar cansado quando você descer do teu carro. Por quê? Porque no momento em que você está perturbado com aquilo que está acontecendo, similibus congregantur, você está misturado com todos os que estejam sentados em seus carros, odiando a fila. E isso é ruim. Isso é ruim. Aí sim. Né? É a mesma coisa a questão do cachorro. Né? Se você odeia aquele, aí você passa a odiar todos os cachorros da rua, só que você esquece que tem um cachorro também em casa. Então, antes de você se preocupar com as coisas que te causam perturbação, você tem que ver o que é a perturbação em mim, o que eu tenho em mim que é igual àquilo que está acontecendo na rua e por que isso perturba. No momento em que a gente consegue pegar e eliminar essas perturbações, não é? Significa o seguinte, não tem âncora mais nenhuma na minha alma, porque acontece assim, é como se fosse assim, o coração, vou tomar o coração como um símbolo da alma de cada um, né? Ele é um cálice, e cada um, a alma de cada um, o coração de cada um é um cálice só. Não tem um cálice onde daí eu boto a roupa branca e falo assim, nossa, esse cálice aqui eu sou purinho. Aí sai pro trânsito, você pega não, esse aqui é o cálice do trânsito. Aí quando está na família, não, esse aqui é o cálice da família. Aí quando estou de férias, esse aqui é o cálice das férias. Quando eu estou aqui no escritório Vida Inteligente, esse aqui é o escritório... Não, é um só. Está tudo no mesmo caldo. Ou se é puro, ou se é impuro. Ou a gente está suscetível à perturbação, ou não. Como todos nós somos humanos e a vida ela é feita exatamente para que a gente consiga se depurar, compreender e exercer autoridade sobre os conglomerados que nos formam, essas oportunidades de analisar as razões da perturbação são grandes ganhos evolucionais, desde que a gente não faça parte da festa. Por exemplo, assim, o cão está uivando na rua, o que eu faço? Eu boto a coleira no meu cão, né, e pego um pau de amansador, um taco de beisebol, né, e vou para a rua, eu e o meu cão, bater naquele cão, e aí aquele cão pertence a alguém, daí o meu cão ataca o cão e eu ataco alguém. Mas isso que eu ia falar agora, é isso que está acontecendo. Claro que sim. Cada vez mais as perturbações estão cada vez maiores, as pessoas estão cada vez mais perturbadas e nós estamos falando de uma forma generalizada, não estamos nem mexendo. É que sabe o que acontece, Grego? É que até determinada época as paredes que separavam o mundo de cada um eram de tijolos, né, escuras, densas,
E agora as paredes estão ficando de vidro, então o que acontece na alma de cada um está transparecendo. Tem a senhora, a dona Selene Jefferson de Souza, ela é vice-presidente da instituição Sociedade Brasileira de Eubiose. Alguns anos atrás, uma década atrás, ela falou que a gente ia se preparar porque a gente estava chegando na época da queda das máscaras. Essa é a queda das máscaras. Todo mundo finge que não tem cachorro em casa, tem. Todo mundo finge que não tem dragão em casa, tem. Na alma de cada um. Só que daí agora, essa perturbação, esse turbare, então per é completo, turbare é tirar a harmonia de, ou tirar a paz de, e o são é a ação de, então é a ação de completamente tirar a harmonia ou a paz de alguma coisa. Então a gente vive, né, na alma, na nação brasileira, no mundo, um momento de intensa perturbação, porque é um fim de ciclo. E o que acontece? Por que a gente experiencia isso no Brasil, por exemplo? É porque a alma do país, a alma da nação, ela é só o somatório da alma de cada um. Se na alma de cada um existe ignorância, se na alma de cada um existe a falta de educação de alguém que não sabe que não pode bater a porta, o somatório dessas faltas de educação, o somatório dessas ignorâncias, o somatório desses cães, cachorros, dragões, né, que existe na alma de cada um, forma um dragão, forma um cão gigante, forma uma ignorância gigante, que é a que norteia ou a que desnorteia o nosso país atualmente ou o mundo atualmente. Então a gente vive uma perturbação. Só que isso que é uma coisa intrigante, que não é o ápice da perturbação ainda, vem mais. Porque é isso que eu queria falar, porque se alguém já leu a profecia do Rei do Mundo, né, vai achar que aquilo lá era utópico, uma série de coisas aí. Isso foi escrito não sei que ano, tudo aquilo lá. Você fala, isso aqui é muito horroroso para ser real, para ser verdadeiro. Mas se você for ler e você vê como é que está a população hoje, como é que está o ser humano hoje, você já passa até a aventar essa possibilidade. Não, Grego. Não. Hoje, porque assim, hoje as pessoas não têm mais, parece que elas chegaram no seu limite de tolerância. Você vê o exemplo do que, eu sei que você não acompanha muito a mídia, mas essas coisas que têm acontecido aí pelo mundo, essas loucuras de determinadas pessoas que vão nas escolas, matam meio mundo, entram na empresa, matam meio mundo, ou então atiram a esmo numa população, isso aí é perturbação, mostra o estado das pessoas. Não estão falando de Brasil, não estão falando dos Estados Unidos, estão falando de uma coisa generalizada já. Então é um grande pavio de pólvora, é um grande pavio preso a um barril que está, na minha concepção, é óbvio que isso aí uma hora, como você acabou de dizer, isso aí vai explodir. Isso aí vai explodir. Não é possível que não exploda, não existe mágica para não explodir isso aqui. Que as pessoas estão chegando a um nível de tolerância, de perturbação incontrolável. Essa que seria a palavra mais adequada. Eu estou cada dia mais perturbado. Apesar de tudo que eu ouço, que eu leio, que eu respiro, que eu raciocino, porque tem gente que não raciocina, sabe? Para eu vencer cada dia, você não faz ideia o quanto eu rebolo. Eu sei. Sabe? Eu sei. Então, mas quer ver como é positivo isso, Grego? Você vê isso positivo? É 100%. 100%. Você está garimpando no riacho, né? E aí você pega aquela... A bateia. Bateia, né? E você pega uma porção de cascalho com água, né? E aí a primeira coisa que você tem que fazer para separar o cascalho do ouro, o que é? Mexer naquilo lá, claro. Nós estamos vivendo a época do remeximento. Então, todo aquele lodo humano, todo aquilo que a humanidade jura que não existia nela, toda aquela falta de fraternidade que existe em cada um e que a gente jura que não existe, a impaciência, a intolerância, a antipatia, isso tudo tá aí, ó. Em menor ou maior escala, não é? Isso está vindo à tona
E é extremamente positivo, porque se não vier à tona, eu não consigo resolver, porque só depois de remexer, né, e aí virar um pouquinho para tirar aquele excesso, aquela terra, é que eu vou conseguir ver daí no fundo o que realmente sobrou, o que ali é escândalo, o que é ouro. Então, eu acho extremamente positivo que você esteja em um período de perturbação, porque é muito melhor estar em um período de perturbação do que você achar que você está uma superfície lisa e acabada, mas na verdade é só um rio congelado e embaixo a coisa pega, e aquela superfície em cima lisa e perfeita é falsa. Sim. Então vamos quebrar o gelo, vamos ver as correntezas que tem, o quão fundo o rio é, o quão gelado o rio é, o quanto lodo existe, né? E vamos se jogar ali e vamos ver o que tem para resgatar e vamos sobreviver. Isso que é a vida. O que não pode é aí as pessoas viverem de maneira geral em um processo de atribuição a terceiros. Tudo que é coisa que me perturba é culpa de alguém. Não. Nunca. Sempre é culpa minha, porque eu deixei que aquela perturbação em mim existisse para que aquilo me incomode. Claro. Você está ouvindo um som qualquer no teu carro, né? E eu paro na fila do teu lado. Você está ouvindo uma música clássica. Música clássica, eu baixo o vidro assim, maravilha. Quarto movimento da Nona Sinfonia. Êxtase, apoteose da criação do universo. Para do carro, baixo, você está ouvindo uma daquelas músicas que algumas pessoas gostam, né, só com pancada. Isso, pancadão. Uma apologia ao mal, ao crime, ao sexo, às drogas, o que seja tal, né? Cada um gosta do que quer. Eu não vou ficar bravo porque você está ouvindo, porque aquela música que condiz com o teu estado de consciência. Claro. O carro é teu. Nós dois estamos parados na fila. O que eu vou fazer? Eu vou levantar o vidro. Claro. Percebe? É isso que eu que decido o que entra para me perturbar. Sim. E aí, mesmo com o vidro fechado, ainda continua aquela perturbação. Aí eu vou entender, não, mas não é perturbação, ele tem o direito. Não, mas eu ainda não quero reconhecer o direito, tá? Então, enquanto você não aprende a perceber que todos têm direito de errar, inclusive, então você faz o seguinte, liga o rádio numa música clássica. Isso. E aí ouça o seu som. Exatamente, perfeitamente. Exatamente. E aí o som que cada um tem que ouvir é o som da sua própria consciência. Aí eu construo o que seria uma anti-perturbação, um não turbare, que é o que se chama de harmonia ou de paz. Esotericamente ou ocultamente, o que acontece? Se alguém faz alguma coisa para te perturbar, né, e aí em você existe um símile, ou em você existe alguma coisa que precisa ser perturbada para que aconteça, dentro do símile similibus congregantur, semelhante atrai semelhante, você vai atrair uma encrenca que vai fazer, você é violento, você vai brigar na rua a cada 10 metros. Sim. Né? Você detesta a laranja, você vai encontrar todas as pessoas do universo que vestem camisas de cor laranja. Parece que é quando você fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas é exatamente isso, porque o teu medo de assombração vai fazer com que você veja a assombração que só você vê. Então, enquanto não se compreender esse processo, né, que eu atraio o semelhante, eu não consigo resolver. E como é que funciona isso? Então, se eu tenho em mim um bijan ou uma nidana, ou o que seja, de alguma coisa que precisa se alimentar de uma confusão, uma não empatia, uma perturbação, ela vai atrair. E como é que funciona isso? Então, você sabe que o que separa um plano do outro, né? Então, vou pegar assim, o plano vital do plano astral. E isso é uma separação que existe, porque senão todo mundo ficaria louco pela contemplação integral do astral mais denso em um regime de consciência de vigília, né? Então seria uma geração, a humanidade inteira enlouqueceria quase instantaneamente. Então no topo do plano etérico, e o que separa o etérico do astral é como se fosse uma camada, né, entrelaçada
de um átomo físico só. Então, um átomo entrelaçado no outro, formando como se fosse uma envoltura. E aí, nesse átomo físico, então, é como se existisse, você sabe assim, quando você está no meio da mata, e aí tem pequenos riachos, formam uns laguinhos. Sim. Então, aí nessa camada, forma então os laguinhos e os riachos de energia vital que flui por ali, mas sob ela, uma camada totalmente entrelaçada, como se fosse assim, uma espada e uma bainha que se encaixa. Então, um entrelaçado no outro, de maneira que o que? Nada passa de denso ali. A única coisa que passa daí entre um plano e outro é o que seria aquela vitalidade ou a energia espiritual, que em cima é consciência e aqui embaixo é instinto, ela passa para manter vivo. Então, a vida ela é mantida em todos os planos. Totalmente fechado. Mas aqui, dentro de mim, embaixo, eu tenho um cão uivando. Esse cão uivando, né, o som vai sair por aqui, e aqui fora o cão não vai poder entrar porque a porta da minha casa está fechada, mas ele vai ficar aqui pro lado de fora também uivando. Por quê? Porque aqui dentro alguém está uivando silenciosamente. E às vezes você não está ouvindo porque o teu cão ele pode estar emitindo um infrassom, um ultrassom que o teu ouvido não percebe, mas ele está atraindo ocultamente. Quando você abre a porta de casa, tem uma dezena de cães, né, diferentes ali pro lado de fora. Como é que esses cachorros vieram perto de mim para me perturbar? Se eu não chamei? Tem um cão em você que está uivando sem você perceber, sem tua audição pegar, e que está atraindo. Então é por isso que daí, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu vou atrair o símile. Então, e como é na parte mais baixa do astral, aquilo vem e desce e fica no entorno. Aí você se incomoda, ou acontece um processo qualquer, ou você tem o hábito de beber, ou de consumir uma droga qualquer, ou tem N maneiras que não me compete falar agora quais são. Aí acontecem determinadas fissuras nesses, né? E a fissura pode ser uma fissura física, ou dependendo do que eu faço, algumas coisas que eu faço, o resultado etérico, né, desse meu ato, ele vem e desacelera aquela vibração que mantém coeso, aquela bainha que te mantém coeso, e cria pequenas fendas. Aí por ali, aí é aquilo assim, onde passou um boi, passou uma boiada. E aí, uma vez que então essa fenda está aberta, aí não é mais um cão que existe em você. Você tinha um cãozinho que você adotou e agora tem uma matilha de lobos morando na tua alma e você não percebeu. Por quê? Porque você chutou, destruiu tua porta. Então acho que tudo isso aí que você está falando, eu acho que eu ia fazer a pergunta para a gente finalizar, era o que era necessário para a gente acabar com perturbação. E me veio aqui, vamos dizer que a primeira coisa é se aquietar e ver o que te tira do sério. Lógico. O que te incomoda. Lógico. Para você mesmo registrar. Porque a batida da porta, é o vizinho que liga o carro cedo. A incomodação nunca é externa, Grego. A incomodação, ela é interna. Quais são os gatilhos que... seria o primeiro passo, digamos assim? É o passo, porque na medida em que eu vejo o porquê que a música tal me incomoda, o porquê que a batida da porta me incomoda, o porquê que o meu vizinho me incomoda, essas coisas assim, daí o vizinho, ele é o que é, o cara é sabe... Sim, porque ele está na dele. Ele é o que é, ele é um vizinho que gosta de ouvir futebol e tomar a cerveja dele, jogar na sacada o dia inteiro, né, e tem uns horários estranhos. Eu vou mudar a vida dele? Não vou. Eu vou conseguir reeducá-lo? Não então, vou. Por que esse vizinho te perturba, né? O que ele desperta em você para você... É que o que ele faz te incomoda porque o incômodo está em você. Agora, lógico, tem as normas. Ele tocou a música punk dele à meia-noite. Já está aí, tem uma motivação. Mas eu não vou me incomodar. Eu interfono, seu síndico, o vizinho do apartamento XYZ está tocando música à meia-noite, então eu gostaria de providência. Aí, ao invés de transformar aquilo em um incômodo, você agiu racionalmente para que ele respeite o teu direito. É Perfeito. Diferente. Se não acontece, você engole aquele sapinho. Daqui a pouco a tua alma é um brejo, cheio de sapo. Você vive de engolir sapo dos outros. E aí a inércia não é pacificidade. Não. Inércia não é iniciação. Não. Porque tem o bom do bônus, donos, né,
O bom não é ser aquele assim, não, ele é bom. Não é que ele é o bom pacífico, o bom calmo, o bom que não faz nada, o bom que não é. Não, o bom de bônus, de donos, é ter feito a coisa certa atingindo o objetivo. Isso é ser bom. Sem dúvida. Não é ser inerte. Né? Então, tanto é que o professor disse que quem não trabalha pelo bem, trabalha pelo mal. Então, você tem que agir na vida para que a coisa seja feita adequadamente, para que a lei se estabeleça, para que a paz se estabeleça, mas sem que daí nesse agir na vida, você transforme cada embate, cada acontecimento, cada som da vida em uma perturbação, porque a perturbação ela só existe em mim. É a minha perturbação, é o que me incomoda, é o meu ódio. Onde você estiver, a perturbação vai estar. Lógico. Né? E aí você se incomoda com a música que o teu vizinho toca. E você, vou me mudar porque esse vizinho, ele assim, ele é, como é que fala quando não aguenta alguma coisa? Insuportável. Insuportável. Assim, isso é insuportável, eu vou me mudar. Você vai procurar apartamento. Só que os apartamentos que vão aparecer para você... Com o mesmo problema, com certeza, né? Lógico. Você está carregando aquilo, você vai mudar de hardware, mas não de software, porque você está carregando aquilo. Você vai chegar num lugar novo, né? Na tua primeira semana de êxtase no apartamento novo, você vai descobrir que o cara de cima, antes era o cara de baixo, agora é o cara de cima. É pior 1000 vezes, né? Aí ou você resolve, né, aquela perturbação, né? Ou então você se revolta. Em acontecendo a revolta, isso é muito importante, muito interessante, é que quando acontece a revolta, né, aí acontece uma perturbação geral do astral, e aí todos eles acordam, todos os animais acordam. Nossa desde senhora, o menor cão ao maior dragão. E aí um ser humano revoltado, ele vai usar a revolta para justificar todos os atos dele, que na verdade são atos daquilo que nele existe não resolvido. Sim. Aí ele perde a razão, ele perde a lógica, ele perde o direito. Ele não está agindo como humano, está agindo como animal. Isso aí me lembra que eu já falei para algumas pessoas que eu as conheço, claro, para poder falar delas, e que diz, não, porque eu vou mudar de cidade, eu vou vender isso, vou vender aquilo, e vou levar, e vou sair daqui e vou fugir de tudo. Aí eu digo e respondi para essas pessoas, você pode ir para qualquer lugar, você não vai conseguir fugir de você. Onde você for, você vai ser a mesma, o que você acabou de dizer. Exatamente, as pessoas acham que a mudança de lugar, foi muito importante você ter falado isso, acham que a mudança de cidade, de lugar, tudo isso aqui, vai fazer com que os problemas acabem, né? Da mesma forma, a mudança de corpo, né? Você vai morrer, o que tiver sobrado ali, de alguma forma ou de outra, vai estar ligado a você. Você vai ter que resolver. Então, acho que, ó, né? Não tem... assim, hoje a perturbação não teve muito sucesso aqui. Se deu mal com a gente. Não adianta culpar o outro, né? Não adianta, assim, ou você exerce autoridade naquilo que existe em você, e aí você assim, não, eu sou puro 100%, e eu estudo e me dedico, sou iniciado pacífico, mas odeio visceralmente aquele... Esquece, é um cálice só. É um cálice só, né? Aproveita que você está odiando, porque você jurava que não conseguia odiar alguém, e tente compreender como é que você está se comportando, porque senão, tudo mentira. É verdade, é verdade. Tudo a gente não pode ser hipócrita, e é o que a maioria da gente é. Né? Não vamos acusar nem julgar. Não, claro que não. Mas a gente é assim, muitas oportunidades. Não adianta culpar, aí você culpa o outro, o vizinho, é muito mais simples, pai, muito mais fácil. Não, e aí você vai e culpa o teu pai por uma perturbação que aconteceu na tua vida quando você era pequeno. Mas só que daí ele já morreu. E aí você fica perturbado com aquela perturbação e aí fica ligado via perturbação com aquele que já está lá tentando nascer de novo. Perfeito. Em N outros, junto com outros, não interessa o que seja. Então vira um emaranhado, sabe? E isso é o que se chama de egrégora da humanidade, que tem que ser arrumado. Então o que acontece?
cortar os liames que nos prendem com o passado, cortar os liames que nos prendem com as cristalizações, com os ódios, antipatias, medos, horrores, dores, desamores, essas coisas de perturbações, para que o que? Aí a alma, assim, ela fica tão limpa, tão tranquila. Aí o que acontece? Então a gente tem vaiú, bilis e fleuma, que é o que vem da respiração, da alimentação e do sistema linfático, né? Esses três se juntam para criar uma coisa que chama ojas, que seria um quarto elemento, e ele é o que dá a base elétrica para que o próprio pensamento se assente do ser humano. E a base de ojas é o coração. Daí do coração fluem 10 canais, e ele vai repartir isso para o organismo como um todo, dando inteligência orgânica para cada uma célula, para cada sistema tal, né? Repartindo o plano solar, lunar, tal. Quando acontecem essas perturbações de alma, né? E aí isso cristaliza, aí esse ojas gerado, ele não consegue ser distribuído, ele começa a se alojar, se cristalizar no coração. O que acontece daí, Grego? Infarto. Tá vendo? Exatamente. Então, o infarto, né, no homem, na mulher também, mas mais no homem, é por conta do acúmulo de ojas, que seria esse foco, né? Aí você pega o mesmo processo de cristalização de perturbações, né? E aí nas senhoras vai ter problema de mama, útero. Nos homens problema de próstata, nas senhoras problema de útero, essas coisas assim, né? E é uma coisa tão simples de resolver, é uma coisa assim tão... Sabe, assim, a vida, ela passa a ser vista e vivida de uma maneira assim tão simples, tão descomplexa, né, que é quase inimaginável. E é interessante porque daí uma das razões da existência é exatamente educar os cães e os dragões que existem na alma de cada um. Por quê? Porque são conglomerados elementais que têm que adquirir consciência, e só quem consegue dar consciência para esses conglomerados é quem seja dono deles. Então só aquilo que em mim existe, e eu sou quem? Eu sou a divindade humana exercendo autoridade para com os elementais. Perturbação zero. Não significando que eu vou viver na inércia. Eu vou viver como se fosse um boneco de isopor andando no meio da mandala. Não. Tem que agir, tem que resolver, tem que participar, tem que lutar, tem que trabalhar para um mundo melhor, para um país melhor. Mas não se conspurcando, não se perturbando, né? Pacificamente, amorosamente, fraternamente, sendo um exemplo. Antes de ser um exemplo para todos ou para alguém, você tem que ser um exemplo para aqueles que habitam a tua casa. Então, isso está esperando ele me dar o gancho. Acabou o programa aqui, daqui a pouquinho? Pega o papelzinho, não é? Sim. Vamos pegar, aproveitar que está quente a coisa aqui, deixa eu começar, nem que seja 2 ou 3 coisas, já é um baita de um avanço, você já sabe por onde iniciar. Então vamos escrever, eu vou fazer isso também, eu não tenho dúvida, acabou aqui, já vou sentar na mesa lá e já vou começar tem que colocar, não adianta teorizar, nós temos que praticar, né? E marcar ali e trabalhar para acabar com essas coisas que querem acabar com a gente. Perturbação zero, harmonia 100. Isso tá aí, ó. Jorge, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você. A lei agradece todo mundo aqui, né? Pra gente poder estar sempre servindo. E assim, devagarinho nós vamos tentando melhorar a nossa vida e, consequentemente, a vida daqueles que nos cercam. Um passo cada vez, um dia cada vez, uma vida cada vez. Tá vendo? É isso aí. Né? Então, obrigado, Jorge. Fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.